Gálatas capítulo 4. Eu vou ler a partir do versículo 21, e a igreja vai ler comigo os versículos 30 e 31. Assim diz a palavra do Senhor. Dizei-me vós, os que quereis estar sob a lei, acaso não ouvis a lei? Pois está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da mulher escrava e outro da livre. Mas o da escrava nasceu segundo a carne, o da livre mediante a promessa. Estas coisas são alegóricas, porque estas mulheres são 2 alianças. Uma, na verdade, se refere ao monte Sinai, que gera para a escravidão. Esta é Agar. Ora, Agar é o monte Sinai na Arábia, e corresponde à Jerusalém atual, que está em escravidão com seus filhos. Mas a Jerusalém lá de cima é livre, a qual é nossa mãe, porque está escrito: alegra-te, ó estéril, que não dás à luz, exulta e clama, tu que não estás de parto, porque são mais numerosos os filhos da abandonada que os filhos da que tem marido. Vós, porém, irmãos, sois filhos da promessa, como Isaque. Como, porém, outrora o que nascera segundo a carne perseguia ao que nasceu segundo o Espírito, assim também agora. Todos comigo. Contudo, que diz a Escritura? Lança fora a escrava e seu filho, porque de modo algum o filho da escrava será herdeiro com o filho da livre. E assim, irmãos, somos filhos não da escrava, e sim da livre. Pai, ser propício a nós, pecadores. Pai, dá toda a glória ao teu nome nesse momento, e toda a glória ao nome de Jesus. Pai, nós temos a consciência de que quando a palavra é exposta, quem fala é o Senhor Jesus, por meio do Espírito Santo. Senhor, ser propício a mim, pecador. Não me deixa atrapalhar em nada o que o Espírito Santo quer falar, por meio da exposição das Escrituras. E tem misericórdia da tua igreja, que o diabo não queira lançar nenhum pensamento frívolo, nenhuma angústia no coração, nenhum obstáculo que nos impeça de ouvir o que o Espírito Santo tem a falar conosco nessa manhã. Pai, nós acreditamos que tu és Deus vivo, e para nós, como uma igreja fundamentada nos princípios da reforma, nós acreditamos que a pregação da palavra de Deus é palavra de Deus para o nosso coração. Toda a glória seja dada ao teu nome, ó Pai. Exalta Cristo, e que nós percebamos o Senhor Jesus caminhando no meio da igreja, sondando os nossos corações, aquecendo a nossa alma, restaurando-nos e perdoando-nos de nossos pecados, e renovando o primeiro amor em nossa vida. Oh Senhor, fala conosco, Pai, nós te imploramos, em nome de Cristo Jesus, amém. A igreja pode sentar-se. Queridos irmãos e irmãs, o reverendo Timothy Keller, no seu comentário aos Gálatas, disse que existem 4 tipos de pessoas no mundo. Somente 4 tipos de pessoas no mundo. O primeiro tipo são aquelas que cumprem a lei e dependem da lei. O segundo tipo são aquelas que não cumprem a lei, mas também dependem da lei. O terceiro tipo são aquelas que não cumprem a lei e não dependem da lei. E o quarto e último tipo são aquelas que cumprem a lei e não dependem da lei. O primeiro tipo são aqueles que cumprem a lei e dependem da lei para se sentir justos. Então eles se acham bons, eles se avaliam pelo seu próprio desempenho, eles se comparam com os outros e muitas vezes são intransigentes, legalistas, intolerantes, soberbos, se acham melhor, mas no fundo, no íntimo, eles são inseguros porque eles sabem que lá no fundo, lá no íntimo, eles não podem cumprir a lei de Deus. E geralmente eles são muito melancólicos e frustrados.
porque eles se acham bons e merecedores das bênçãos de Deus. Quando Deus não responde às suas orações, eles ficam irados com Deus, porque eles se acham bons. O segundo tipo são aqueles que não cumprem a lei, mas dependem da lei. Eles acham que deveriam cumprir a lei para serem aceitos diante de Deus. Diferentemente, eles são menos julgadores que o primeiro grupo, porque eles sabem quanto eles são maus, mas também são melancólicos e deprimidos. E estes são aqueles que muitas vezes vêm à igreja e se sentam somente escondidos no fundo, nunca falam com o pastor, porque eles acham que deveriam cumprir a lei para serem salvos, mas veem em si mesmos a incapacidade de cumprir a lei. O terceiro grupo é o grupo relativista. É aquele que não cumpre a lei e não depende da lei e acha uma tolice cumprir a lei. Ele estabelece para si mesmo a sua própria perspectiva de moral. Então, para ele, a sua moralidade é definida por si mesmo. E ele, então, também é soberbo, porque ele acha justo aquele que cumpre a moralidade que ele estabeleceu. Então, ele tem a tendência natural de desprezar aqueles que vivem tentando cumprir a lei, como se eles fossem tolos, idiotas e inferiores. E dizendo-se alguém que rejeita a lei, que é liberal, que é livre, que é racionalista, que é relativista, de fato, esse tipo se torna o mais legalista que existe. Porque se você não se enquadra nos valores dele, você é desprezado, você é um pária, você não vale nada. O quarto e último tipo são aqueles que cumprem a lei, sem depender da lei. E estes são os cristãos, amados irmãos, aqueles que são verdadeiramente convertidos, porque eles obedecem à lei moral resumida nos 10 mandamentos, não para serem aceitos diante de Deus. Eles sabem que são amados, que custaram o preço mais caro do universo, e que não são aceitos diante de Deus por causa de suas obras e de seu próprio desempenho. Eles foram escolhidos antes da fundação do mundo, redimidos na plenitude dos tempos, selados com o Espírito Santo da promessa, salvos pela graça. Eles vivem para a glória de Deus, e eles cumprem a lei, não para serem aceitos diante de Deus, mas como expressão de gratidão e louvor, para viverem para a honra e para a glória do Senhor Jesus. Ao pensar nessas 4 categorias, eu quero lhe perguntar nessa manhã, em qual das 4 você se encaixa? Depois de olharmos para essas 4 categorias, nós vamos olhar para o nosso texto, continuando a exposição bíblica. E aqui o apóstolo Paulo nessa manhã nos apresenta o contraste entre a lei e o evangelho. O contraste entre a lei e o evangelho. E ao olhar para essa passagem desta manhã, você vai ter que se responder se você retira a sua identidade do seu cumprimento da lei, ou se a sua identidade está fundamentada no evangelho de Cristo. Ao olhar para essa passagem, você vai ter que identificar se você é um legalista, ou se você é um crente verdadeiro, perdoado e aceito por causa da obra de Cristo Jesus na cruz do Calvário. Fique atento, o Senhor pinta um quadro diante dos seus olhos, e Ele mostra para você o contraste entre a lei e o Evangelho. E em primeiro lugar, o texto da palavra do Senhor nos diz nesta manhã, que o contraste entre a lei e o Evangelho é o contraste entre os 2 filhos. O contraste entre a lei e o evangelho é o contraste entre os 2 filhos. Vamos ler, irmãos e irmãs, do versículo 21 ao 23. Eu leio o 21, a igreja o 22, nós todos o 23. Diz assim a palavra do Senhor: Dizei-me vós, os que quereis estar sob a lei, acaso não ouvis a lei? Vocês o 22. Todos o 23. Mas o da escrava nasceu segundo a carne, o da livre mediante a promessa. O contraste entre a lei e o evangelho é o contraste entre os 2 filhos.
Paulo começa confrontando aqueles que queriam acrescentar o legalismo à justificação pela fé como meio de salvação. Eles diziam que para você ser salvo, você precisa crer em Jesus, mas também obedecer à lei. E ele então os confronta aqui dizendo: dizei-me os que quereis estar sob a lei, acaso não ouvis a lei? E ele então começa a contar com base na lei, que é o livro de Gênesis, que Abraão teve 2 filhos, um da mulher escrava e o outro da livre. E ele diz que o da escrava nasceu da carne, mas o da livre era de fato o filho da promessa. Se você se lembra bem da história bíblica, Deus chama Abraão quando ele tem 75 anos de idade. Depois de 10 anos, e Deus prometeu para ele dar um filho, o filho da promessa, e por meio do qual ele abençoaria todas as famílias da terra, e que a sua descendência seria como as estrelas do céu. Vocês se lembram, quando eu comecei a pregar em Gálatas, daquele dia que Abraão estava profundamente deprimido na tenda, com medo de que o Damasceno Eliezer herdasse toda a sua fortuna e tudo que ele tinha, e Deus o chamou para fora, para olhar para os céus, lhe fez contar as estrelas, dizendo que assim seria a sua descendência, Deus enviaria o Messias pela sua descendência, e ele creu e isso lhe foi imputado para a justiça. Naquele dia, Abraão foi justificado pela graça mediante a fé. Mas depois daquele dia, quando Abraão tinha 85 anos, então se passou mais ou menos 1 ano, e Sara se cansou de esperar na promessa de Deus. Naqueles dias, para nações pagãs, era aceitável que quando uma mulher não tinha um filho, porque o valor de uma mulher na sociedade estava ligado ao fato de ter filhos, então uma mulher que não tinha filhos era considerada inferior ou como que não valia nada. Então mulheres ricas que não tinham filhos tomavam suas escravas e entregavam a seus maridos para que tivessem relações sexuais com eles, e assim as escravas tivessem filhos e as senhoras adotariam os filhos. E Sara cansou de esperar na promessa de Deus. Parece que Sara era até brasileira, pessoal, quis dar um jeitinho brasileiro na coisa, né? Ela quis dar um jeitinho e falou: Abraão, acho que a promessa de Deus não é bem assim não, meu amor. Quando eles passaram pelo Egito, ela conseguiu Agar como escrava. Agar egípcia, moça morena, provavelmente muito bonita. E de repente então ela falou para Abraão: toma aqui minha serva, dorme com ela, e aí então ela vai ter um filho. E sabe o que é pior, meus irmãos? Que nós não vemos o patriarca dizer não em nenhum momento. O patriarca não disse não em nenhum momento, ficou caladinho. Se ela está concordando, vamos lá, né? Deus tenha misericórdia, né? Nós vamos bater um papo com Abraão na eternidade. Fala: Abraão, o que foi aquilo, irmão? Misericórdia. Mas Abraão ficou com a empregada, irmãos. E a empregada engravidou. O nome do menino era Ismael. Quando a empregada engravidou, ficou soberba, desprezou Sara, teve uma briga, Sara deu uma pisa nela, ela teve que fugir, sair correndo. Deus encontrou Agar no caminho, falou que ia abençoá-la, que ia abençoar o filho dela e mandou ela voltar para casa. Mas irmãos, o filho da promessa não era Ismael. Ismael foi o filho do jeitinho. É por isso que o texto diz aqui que é o filho da escrava e que ele é filho segundo a carne. Porque ele foi fruto do jeitinho que Sara tentou dar, para dar uma mãozinha para Deus. E eu gostaria de dizer a você nessa manhã que Deus não precisa de uma mãozinha sua. Quando Ele promete, Ele cumpre tudo aquilo que Ele promete, Ele é Deus. E Deus falou para Abraão: não vai ser esse o filho não. E aí Abraão foi ficando mais velho, mais velho, mais velho. Quando ele cumpriu 99 e Sara 89, o Senhor apareceu na porta da tenda, falou: ano que vem eu vou voltar aqui, Sara vai ter um filho. Ela riu nos 50 minutos do segundo tempo, irmãos, para ficar claro que Deus estava realizando um milagre. Sara era estéril, era necessária uma intervenção de Deus no corpo dela, e o senhor Abraão já era bem velhinho. Mas Deus fez um milagre e mandou o filho da promessa. Ele disse que, querido amigo irmão, esse filho de Agar simboliza o jeitinho humano, o jeito humano de conseguir resolver os seus problemas.
e alcançar justiça própria pelas suas próprias propostas, pelos seus próprios projetos, por sua própria inteligência. Já Isaque é filho da promessa, é filho da graça, é sinal da intervenção de Deus. Paulo está fazendo esse contraste para mostrar para mim e para você que nós não temos que confiar na nossa inteligência, nós não temos que confiar na nossa capacidade, nós não precisamos querer dar uma mãozinha para Deus. Quando Deus nos promete salvar por sua graça, Ele tem todo o poder para cumprir. E quando Ele promete nos abençoar, Ele também tem todo o poder para cumprir. Pare de querer dar uma mãozinha para Deus. Eu pastoreei já em outro país, vocês sabem disso, 7 anos no Chile, 10 anos na capital federal. Não vou dizer em que lugar foi. Mas certa vez uma moça veio conversar comigo: pastor, eu estou à espera do santo varão de Deus. Eu falei: que bom, minha irmã, ora a Deus, né? Pede a Deus para trazer esse varão maravilhoso. Mas enquanto ele não chega, pastor, em cada festa que eu vou, eu beijo a boca de um cara diferente. Que descarado falar isso para o pastor, né? Eu falei: minha irmã, pois então esquece o santo varão, porque você está tentando resolver seu problema por si mesma. Sabonete passando na mão de cada um. Enquanto você não se arrepender e invocar o Senhor, o santo varão não vai chegar. Graças a Deus, aquela moça se arrependeu. E quando todos menos esperavam, o santo varão chegou quando ela tinha 40. Aleluia, irmãos, ainda há esperança! Louvado seja Deus. Casou-se no Senhor, tem filhos, e a família está debaixo da bênção de Deus. Mas veja bem, Deus não precisa do seu jeitinho. Deus não precisa que você dê uma força para Ele. Deus requer que você de fato se arrependa, viva para a glória de Deus e confie no cuidado dEle para com a sua vida, pois foi Ele quem te amou e deu Cristo Jesus na cruz do Calvário para te salvar. O contraste entre a lei e o Evangelho é o contraste entre os dois filhos. Há um filho que é fruto da tolice da sabedoria humana, há outro filho que é fruto da promessa do Evangelho, da graça de Deus. Eu espero que nós sejamos como Isaque, filhos da promessa, porque cremos no Evangelho de Jesus. Mas não perca de vista, olhe bem para o quadro. O apóstolo continua a nos mostrar nesta manhã o contraste entre a lei e o Evangelho. E ele nos diz que o contraste entre a lei e o Evangelho, em primeiro lugar, é o contraste entre os dois filhos. Mas em segundo lugar, ele diz que o contraste entre a lei e o Evangelho é o contraste entre as duas alianças. O contraste entre a lei e o Evangelho é o contraste entre as duas alianças. Olhe comigo, versículo de número 24. Eu vou ler uma vez, a igreja a segunda vez. Estas coisas são alegóricas, porque estas mulheres são duas alianças. Uma, na verdade, se refere ao Monte Sinai, que gera para a escravidão. Esta é Agar. Leia você mais uma vez, vamos lá. Estas... Para nós que somos presbiterianos e calvinistas, amados irmãos, pregação alegórica é uma abominação. Pregação alegórica é você olhar para o texto e não buscar o sentido literal do texto, mas tentar buscar aquilo que está por trás do texto. Talvez um sentido espiritualizado, ou como se fosse uma mensagem superior. E às vezes alguns pastores pregam alegoricamente, forçando as suas ideias do texto, e os crentes passam na porta e falam assim: que inteligente o senhor, pastor, eu nunca vi ninguém tirar isso do texto. Claro, não estava lá.
Mas, a bem da verdade, amados irmãos, nós nos encontramos num problema agora, porque o apóstolo Paulo faz uma alegoria aqui. Aí você fala, simples, pastor, não tinha chegado a reforma protestante ainda. Uau! Não, pode parar de heresia. O que acontece aqui, irmãos, é que Paulo é inspirado pelo Espírito Santo. Eu estudei vários autores essa semana, e os mais preocupados com esse texto aqui foram João Calvino e Augusto Nicodemos. E eu estou de acordo com eles quando eles dizem que Paulo é inspirado pelo Espírito Santo, e que o Novo Testamento é a correta interpretação do Antigo Testamento. Então nenhum de nós pregadores contemporâneos pode, sob pena de ser infiel às Sagradas Escrituras, sair fazendo alegorias por aí. Nós temos que pregar o que o texto está dizendo, segundo a mente do autor. Mas Paulo, como é inspirado pelo Espírito Santo, enquanto escrevia o texto, foi preservado pelo Espírito Santo de erro. Essa é a doutrina da inspiração, com toda a sua idiosincrasia, capacidade, intelectualidade. O Espírito Santo preservou de erro, de maneira que a interpretação dele é a palavra de Deus. Paulo pode, eu não. Então, já que ele pode, vamos nadar de braçada na alegoria dele aqui. O que acontece aqui então? Paulo diz que faz uma alegoria. E na alegoria dele, agora é o seguinte: Agar simboliza o Monte Sinai, que é a aliança dada através de Moisés, onde Deus dá a lei que é boa. Mas o grande problema é que o povo judeu, e eu e você, não temos a capacidade por nós mesmos de obedecer à lei. E é por isso que ele diz aqui, essas duas mulheres são duas alianças. Uma, na verdade, se refere ao Monte Sinai, que gera para a escravidão. Esta é Agar. Todo mundo que tenta buscar justiça própria por obediência à lei, vai viver como escravo, vai viver como deprimido, vai viver como incapaz, vai viver frustrado, porque ninguém pode ser aceito diante de Deus por causa de sua própria obediência. Então Agar simboliza o Monte Sinai, porque é o legalismo que diz que você é salvo pela sua conduta, e isso te leva à frustração e não te leva à comunhão com Deus. Pelo contrário, te leva a uma vida de escravidão. Mas Sara simboliza, e Paulo nem precisa se referir porque a inferência está clara, Sara simboliza a aliança da promessa. Deus chamou o marido dela, Abraão, e disse: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Eu vou enviar um descendente para a sua família, que vai abençoar todas as famílias da terra. Ou seja, Sara simboliza a aliança do Evangelho. E quem crê no Senhor Jesus é perdoado de todos os seus pecados, e agora não tem dívida alguma no tribunal de Deus, e vive uma vida de alegria, de paz, de consagração, de entrega ao Senhor, porque foi não só declarado justo como filho de Deus, justificado pela fé, mas foi adotado como filho, e agora é perdoado, e tem comunhão íntima com o Senhor Jesus. Louvado seja Deus! Debaixo de que aliança você está? Você está debaixo de uma postura legalista, avaliando-se a si mesmo como melhor do que outras pessoas, com base no seu próprio desempenho? Não, porque eu obedeço a lei. Aquele fulano miserável ali, de jeito nenhum. Assim era Pedro, irmãos, antes da morte e da ressurreição de Jesus. Quando Jesus disse que os discípulos iam negá-lo, Pedro chamou o Senhor no canto e falou assim: eu não. Essa laia aí, ó, esses discípulos do Senhor, esses aí podem negar o Senhor, eu de jeito nenhum. E o Senhor disse para ele: Pedro, em verdade te digo que tu me negarás 3 vezes hoje antes que o galo cante. O legalista sempre vai se frustrar, irmão. Sempre vai dar com a cara na porta, porque um dia ou outro o Senhor vai mostrar para você a sua maldade.
Então nós temos que estar fundamentados nessa aliança da promessa do Evangelho, que nos ensina, porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém te glorie. Não existe nada que você possa fazer para ser aceita diante de Deus, minha querida. Não existe nada, meu irmão, que você possa fazer por sua própria capacidade para que Deus ache que você é bom. É somente desesperando-nos de nós mesmos e reconhecendo a nossa maldade e nos humilhando diante do nosso Deus e acreditando que Ele tinha que mandar para morrer por nós alguém do tamanho de Deus, que é Deus, mas tinha que ser homem, porque fomos nós homens que pecamos. É somente pela graça, mediante a fé em Cristo Jesus, que nós nos tornamos filhos da nova aliança e temos um relacionamento vivo e pessoal com o Senhor. Debaixo de que aliança você está? Que nessa manhã você se arrependa do seu legalismo e creia em Jesus. E não somente ouça Deus bater o martelo no tribunal e dizer: eu te declaro justo pela fé no meu Filho Jesus Cristo. Mas que você saiba que foi levado para casa, adotado de papel passado no cartório celestial, e que ninguém tira você das mãos de Cristo Jesus. Podemos dar um aleluia calvinista, amém, irmãos? Aleluia calvinista, louvado seja o Senhor por tão grande salvação. Você está debaixo da lei ou debaixo da graça? Abra bem os olhos. O texto nos mostra o contraste entre a lei e o Evangelho. Esse contraste, em primeiro lugar, revela o contraste entre os dois filhos. Em segundo lugar, o texto revela o contraste entre as duas alianças. Mas em terceiro lugar, o texto da palavra nos revela o contraste entre as duas cidades. O contraste entre a lei e o Evangelho nos revela o contraste entre as duas cidades. Olhemos para o texto da palavra do Senhor. Nós vamos ler agora o versículo de número 25, a igreja o 26 e nós todos o 27. Assim diz a palavra do Senhor. Ora, Agar é o monte Sinai na Arábia, e corresponde a Jerusalém atual, que está em escravidão com seus filhos. Vocês. Todos juntos, 27, todos juntos. Porque está escrito: alegra-te, ó estéril, que não dás a luz, exulta e clama, tu que não estás de parto, porque são mais numerosos os filhos da abandonada. Louvado seja o nosso Deus. Agora Paulo vai nos dizer que o contraste entre a lei e o Evangelho é o contraste entre duas cidades. E ele se refere a Jerusalém dos seus dias, que era o símbolo de toda a religião fundamentada no legalismo. Ele diz aqui para nós: ora, Agar é o Monte Sinai, ou seja, o lugar onde se recebeu a lei. E o Monte Sinai está na Arábia, pessoal, onde estão os descendentes de Ismael, que hoje são os povos muçulmanos. Então Paulo faz vários links aqui, e ele diz que espiritualmente falando, isso aqui era uma ofensa para os judeus, dizendo que espiritualmente eles eram comparados aos árabes, no certo sentido, é isso que eles estavam dizendo. E os judeus se consideravam o povo de Deus. Ora, Agar é o Monte Sinai na Arábia e corresponde a Jerusalém atual, que está em escravidão com seus filhos. Paulo está falando a verdade. Enquanto ele escreve essa carta, Jerusalém ainda não tinha sido destruída. E você sabe que a religião judaica em Jerusalém era fundamentada no legalismo, que levava aqueles sacerdotes a se considerarem superiores. E eles foram tão soberbos, incapazes de enxergar a sua maldade e pecado, que eles julgaram o próprio Filho de Deus. E por inveja decretaram a morte do Senhor Jesus, e cravaram o Rei da Glória numa cruz.
cumprindo o propósito de Deus para nos salvar. Mas eles foram responsáveis e fizeram isso porque Paulo diz que eles eram escravos da sua visão legalista. Jerusalém foi destruída, meu querido amigo e irmão, mas toda religião fundamentada em obras, em desempenho pessoal, em algo que você precisa fazer para ser aceito diante de Deus, simboliza aquela Jerusalém física. O legalismo depende do desempenho humano e de uma péssima avaliação de si mesmo. Mas aí Paulo então vai apresentar a outra cidade, da qual nós somos filhos, ele diz, no versículo 26, a Jerusalém lá de cima é livre, é nossa mãe. A Jerusalém celestial, onde nós todos vamos habitar, é o lugar onde você entra não por causa do que você fez, mas por causa daquilo que Cristo fez. E você entra lá de graça, mediante a fé em Cristo Jesus. E aí Paulo, empolgado, cita Isaías 54:1, aplicando a Sara e aplicando a Jerusalém celestial. Ele diz: alegra-te, ó estéril. É a história de Sara aqui, irmãos. É a citação de Isaías 54:1, que não dás à luz. Sara não podia ter filhos. Exulta e clama, tu que não estás de parto. Ela deu a escrava para o marido porque não podia ter filhos, porque são mais numerosos os filhos da abandonada que os da que tem marido. Seu marido a abandonou por outra, mas Deus disse que ia dar mais filhos a ela do que a outra. Ele diz a nós que esse contraste entre a lei e o evangelho é o contraste entre a cidade deste mundo, na qual os homens se consideram bons pelo seu próprio desempenho, pela sua própria capacidade e por suas próprias realizações. A nossa cidade, a Jerusalém celestial, ela vem como um presente dado por Deus, porque Cristo deu a vida na cruz para nos salvar. E eu fico perplexo, irmãos, quando o apóstolo João pinta aquele quadro maravilhoso, lá em Apocalipse capítulo 21, versículo 2, ele nos conta: eis que eu vi a nova Jerusalém, ela descia do céu, como noiva, ataviada para o Cordeiro. E eis que Deus mesmo habitará com eles, e eles serão chamados povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. E o que vai acontecer naquela cidade? E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, e já não haverá mais luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E eis que aquele que está sentado no trono dirá: eis que eu faço novas todas as coisas. Estas palavras são fiéis e verdadeiras. Eu vou morar no céu, irmão. Já pensou nisso, meu filho? Nós vamos ver Jesus face a face. Nós que não merecemos nada, passaremos toda a eternidade na presença do Senhor. Então entenda que você ainda não chegou em casa. É como cantaram nossos jovens cantando Gerson Borges hoje, ele canta, né? Somos estrangeiros, nossa casa não é aqui, este mundo não é nosso país. Somos forasteiros, somos viajantes, nossa pátria é bem mais feliz. Você ainda não chegou em casa. Pare de querer fazer deste mundo o seu céu. Pare de achar que você vai encontrar a perfeição aqui. Do lado de cá o Senhor nos promete lutas e aflições.
Ele nos promete sim sua doce e gloriosa presença todos os dias, para nos animar, para nos carregar no colo. Mas entenda bem que você ainda não chegou em casa. Viva como cidadão brasileiro, consciente que sobre todas as coisas, você é cidadão do reino de Deus. E aí tudo que você faz, não é com base em filosofia deste mundo, não é com base em ideologias humanas, é com base nos princípios da palavra de Deus, o que guia a minha mente, o que tem que guiar meus sentimentos e a minha maneira de atuar no mundo, a minha cosmovisão, tem que ser aquela que vem da palavra de Deus. Que você pare de achar que é filho de cidadania deste mundo. Você foi comprado pelo sangue do Eterno, Filho de Deus. Viva para Ele, viva como um missionário dEle, viva como cidadão do reino de Deus, neste mundo, para a honra e para a glória do nome de Jesus. De quem você é filho? Da escrava ou da livre? A qual aliança você pertence? A da escravidão ou a da liberdade? Qual cidade é a sua? A cidade do legalismo ou a cidade da comunhão íntima com o Filho de Deus que morreu na cruz para nos salvar? Fique comigo mais um pouco. O Senhor ainda mostra para mim e para você o contraste entre a lei e o Evangelho. E em último lugar, o texto da palavra nos diz que o contraste entre a lei e o Evangelho é o contraste entre duas atitudes. O contraste entre a lei e o Evangelho é o contraste entre duas atitudes. Nós vamos ler agora versículos 28, 29, 30 e 31. Eu 28, a igreja o 29, eu 30, todos juntos o 31. Vós, porém, irmãos, sois filhos da promessa, como Isaque. Vocês o 29. Com tudo que diz a Escritura, lança fora a escrava e seu filho, porque de modo algum o filho da escrava será herdeiro com o filho da livre. Todos o 31. E assim, irmãos, somos filhos da escrava, não da escrava, e sim da livre. Louvado seja Deus. Paulo então reafirma aqueles irmãos que estavam sendo tentados pelo legalismo, que eles têm que abandonar todo o legalismo e somente crer no Evangelho. Ele diz o seguinte: vós, porém, irmãos, sois filhos da promessa. Vocês são salvos pela graça mediante a fé, tal como Isaque foi. E aí Paulo então, ao estabelecer isso, ele contrasta a atitude dos filhos do legalismo, dos filhos de Ismael e dos filhos de Isaque, dos Ismaéis e dos Isaques. Olha o que ele diz aqui: como porém outrora o que nascera segundo a carne perseguia ao que nasceu segundo o Espírito, assim também agora. Ele está dizendo que os judeus estavam perseguindo aqueles que criam no Evangelho, porque vocês sabem que quando Isaque nasceu e foi desmamado, provavelmente aos 5 anos de idade naquela época, né? E aí Ismael já tinha 18, 19, com ciúmes, Ismael começou a perseguir, zombar de Isaque, a ponto de Sara ficar irada e falar para Abraão: manda esse menino embora, porque esse filho dessa escrava, você vê, antes era o filho dela, né? Fruto do erro dela. Pasme, irmã, cuidado, irmã, não queira ser mandona demais e controlar as coisas, deixa Deus controlar a sua vida. Olha a besteira que ela fez. Ela mandou a mulher ter um menino, entregou o marido dela, disse que o menino ia ser filho dela. Quando o menino zombou do menino dela: manda esse menino embora daqui. Já viu mãe brigando por conta de menino? Quem já viu? Levanta a mão. Enquanto elas estão quebrando pau, os meninos estão tudo brincando de novo. Sara ficou irada. Só não ficou possessa porque ela era crente, graças a Deus por isso.
E Sara botou o menino para correr, e Abraão ficou sem jeito, falou assim: meu Deus, e agora esse menino é meu, não sei o que e tal. Deus falou para ele: manda o menino embora. Isaac é o filho da promessa, eu vou cuidar do outro, fica tranquilo. Mas preste atenção, há uma diferença de atitude. Quem não segue a Jesus vai perseguir quem segue a Jesus. E sempre é assim, meu querido amigo e irmão. Quem é do mundo, quem é do diabo, quem é filho das trevas, quem vive com base no seu próprio desempenho no legalismo, vai perseguir quem vive do Evangelho, porque o Evangelho ameaça o legalismo. O Evangelho mostra que o homem é incapaz, é podre e não tem capacidade nenhuma de agradar a Deus por si mesmo. E é por isso que quem não crê no Evangelho odeia quem crê. Porque essa pessoa quer viver com sua própria moral, com seus próprios costumes, com sua própria inteligência. E paz, meu irmão, sempre foi assim. Caim, que era ímpio, matou seu irmão Abel. Você se lembra disso? Ismael perseguiu seu irmão Isaac. Apesar das pisadas de bola de Jacó, ele era o filho de Deus, e Esaú quis matar a Jacó. Você se lembra como os patriarcas se revoltaram, quiseram matar a José? Sempre foi assim. E aí eu quero convidar você a fazer uma sincera análise da sua vida. Porque se você é crente e está perseguindo alguém, há um problema com você. Ou você não entendeu o Evangelho, ou você não é crente. Eu conheço pessoas que dizem que são crentes, só vivem falando mal dos outros o dia inteiro, destruindo a imagem dos outros o dia inteiro. Ei, preste atenção, quem persegue é o filho da escrava. Se você diz que é crente e está perseguindo alguém, talvez você não seja crente. Olhe para a sua vida. Você não precisa perseguir ninguém. Às vezes eu ando por alguns lugares, nos corredores da nossa igreja, alguém me diz: pastor, tem um fulano aí, um ciclano, outro ali que está difamando, falando mal do senhor. Eu falo: eles não sabem da missa a metade. Se eles soubessem do meu coração, eles iam falar mais mal ainda. Foi Jesus quem me salvou. Mas quando você vive para difamar alguém, para destruir a reputação de alguém, você é ímpio, você é filho do diabo. Você precisa se arrepender. Você precisa crer de fato em Cristo Jesus. O filho da escrava persegue o filho da livre. Não persiga ninguém, irmão. Deus é justo juiz. Até quando batem em você, você precisa entregar na mão de Deus. Daí às vezes a bênção de casar com uma mulher sábia, né? Quem me conhece sabe que eu sou coração na ponta da chuteira. Aí de repente alguém bate em mim, eu viro para minha mulher e falo assim: agora eu vou para cima com tudo. Aí ela vai, bota a mão a mim assim, encosta em mim, aí já cura, né? Bota a mão, cura. Fala assim: vai não, você é crente, você é filho de Deus. Eu falo: ô meu amor, me perdoa, perdão Jesus, acabou, bora para frente. Case direito. Olha os seminaristas que estão aqui, ó, case direito, em nome de Jesus, né? Vai te abençoar demais. Porque nós nos sentimos tentados, nós não temos que perseguir ninguém, irmão. Quem persegue é filho do diabo, filho do legalismo, filho das trevas. Você que é crente vai ser perseguido. Então qual é a atitude daquele que é crente, pastor? Contudo que diz a Escritura: lança fora a escrava e seu filho, porque de modo algum o filho da escrava será herdeiro quando a livre. O que nós fazemos? Nós lançamos mão todo tipo de legalismo e de justiça própria, e de comparação, e de achar que somos bons, por causa do que nós fazemos, por causa das nossas atitudes, por causa das conquistas que Deus tem nos dado. Nós abrimos mão disso. Então quando alguém vem falar bem, o que acontece? Você tem que aprender o seguinte: olha, as pessoas podem reconhecer, glória a Deus, mas bate e sobe. Nunca ache que é por sua causa. Preste atenção, se todas as coisas derem errado na sua vida, a culpa é sua. Mas quando elas derem certo, a glória é de Deus. A glória é de Deus, tá bom? Aprenda isso. Quando der tudo errado, você fala: sou eu, eis-me aqui, responsável, admito.
me perdoa, Senhor, vamos lá, bora para frente. Quando deu certo, aleluia, graça, porque dependendo de mim, não tinha possibilidade de dar certo. É pura graça de Deus. Paulo termina o capítulo dizendo assim, irmãos, não somos filhos da escrava, somos filhos da livre. Viva tranquilo, irmão. Você não precisa provar nada para ninguém. Você não precisa fazer nada para ser aceito no tribunal de Deus. Você pode viver livre, leve e solto até no meio das tribulações, porque você sabe que o Senhor te ama. Você custou o preço mais caro do universo. O Filho eterno de Deus deu a vida dele na cruz do Calvário para pagar os teus pecados. Então entenda bem o contraste entre a lei e o Evangelho. É o contraste entre os dois filhos, é o contraste entre as duas alianças, é o contraste entre as duas cidades, é o contraste entre duas atitudes. E com base nisso, então, pastor, quais as implicações práticas dessa mensagem para mim? Tá ligado? Falar bem baixinho. Abra mão de todo legalismo, de toda a justiça própria. Abra mão de toda a comparação. Deixe a falta de inteligência de lado. Pare de se achar bom. Pare de se achar melhor do que os outros. Coloque-se no seu devido lugar. Seja humilde. Segunda implicação. Creia no Evangelho. Creia no Evangelho para a santificação. Mas creia no Evangelho para a santificação. Lutero dizia, eu sou tão pecador que eu preciso ouvir o Evangelho todos os dias. Você é salvo pela graça mediante a fé e é santificado pela graça mediante a fé. Crê em Jesus, e aí, pastor, tropecei, se arrepende, pede perdão e continua, né? E depois se arrepende, pede perdão e continua. Se arrepende, pede perdão e continua. Quando eu era seminarista, tinha uma música que as crianças cantam na igreja que eu não gostava de jeito nenhum. Eu falava com o Cleusa, que música horrível, né? É uma música que diz assim do crente: anda sempre sorrindo, mesmo quando não dá, tropeça aqui, ou cai acolá, mas de novo levanta e começa a cantar. Eu falo, que absurdo, tropeça aqui, cai acolá, como é que é um negócio desse? Aí muitas vezes é assim, irmão. Você tropeça aqui, cai acolá, pede perdão, levanta e continua cantando. Amém, meu irmão? Bora para frente. Terceiro e último lugar. Terceira implicação. Não é possível que você tenha recebido uma salvação tão maravilhosa como essa e tenha a cara de pau de guardar essa salvação somente para você. Não é possível. Ontem Deus me deu a bênção, dentre inúmeras atividades. Quando a igreja está crescendo, irmãos, as atividades se multiplicam. Eu só falo, Senhor, me dá força, saúde, preciso de graça. Ontem foi 4 atividades sábado, mais 3, 4 domingo e segunda e tal. E a nossa igreja está vivendo um momento precioso e eu dou glória a Deus por isso. Eu falo, mas Deus multiplica os obreiros, Deus está multiplicando. Mas nós estávamos num bate-papo com os jovens ali, pastor Alexandre sentado na frente comigo, né? Eles me convidaram para dar uma palestra. Falei, não, vamos pastor de jovens aqui comigo, sentar, bater um papo junto com os meninos. E nós conversávamos sobre a importância de falarmos de Jesus para outras pessoas. Que bênção, irmão, é você ser usado, por exemplo, quando vai no táxi para falar de Jesus para alguém. Que bênção é você ser usado quando você está no avião para falar de Jesus para alguém. Pessoa morrendo, eu vou morrer, o avião vai cair ali a hora, cai dentro, né? Cai dentro que a pessoa está desesperada, ela precisa de Jesus, né? Ou então no seu trabalho, e os jovens perguntavam, pastor, mas que hora falar de Jesus? É claro que você não vai falar de Jesus no meio do horário do expediente, porque senão seu patrão vai te acusar de vagabundagem, que não está trabalhando para pregar o evangelho. Você tem que ser o melhor funcionário. Mas depois, na hora do almoço, o horário do almoço é seu. Mas mesmo assim, preste atenção, corre o risco de você ser perseguido. Mas Jesus deu a vida na cruz por você. Mas aproveite para falar de Jesus. Preste atenção, meu irmão, há pessoas que só vão ouvir de Jesus através de você. Eu não trabalho lá na repartição pública que você trabalha.
Eu não trabalho lá na indústria em que você trabalha. Eu não trabalho na universidade, no colégio onde você leciona, ou no lugar em que você estuda. Eu não trabalho lá no banco onde Deus te colocou. É você que representa Jesus ali, na sua empresa, na grande construtora, na bolsa de valores. Deus te colocou lá. Você é representante de Jesus ali, e os seus amigos estão caminhando a passos largos para o inferno, e eles só receberão a salvação pela graça se ouvirem do amor de Deus dado a nós em Cristo Jesus, que salva o mais terrível, o mais horrível, o mais perdido pecador. Preste atenção, não existe pecador tão sujo que Jesus não possa limpá-lo. Não existe pecador tão perdido que Jesus não possa achá-lo. Não existe pecador tão desviado que Jesus não possa transformá-lo. E você foi chamado para pregar o Evangelho a toda criatura. Que Deus destrua todo modo de justiça própria na sua vida. Que você viva firmado no Evangelho que te salva todos os dias da sua vida. Que Deus te abençoe ricamente. Em nome de Jesus. Amém.